Olá, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me chamo Celso Ricardo, sou consultor de agronegócio e vi que o senhor lançou um desafio através do Jornal de Brasília e de uma rádio do Paraná, e eu gostaria de aceitar o desafio. O senhor fez um desafio a qualquer fazendeiro do Brasil ou ministro da Agricultura que passou pelo governo que viesse a debater com o senhor feitos que o senhor até enalteceu, feitos pela agricultura, pelo agronegócio brasileiro, conforme o que o seu governo ou o governo da presidente Dilma tenha feito. Então, o senhor enalteceu esses feitos e eu começo, a partir do trabalho que faço, a perguntar quais foram eles. Se nós pararmos para pensar, feitos, programas, propostas e projetos, nem o seu governo, nem o governo Dilma, nem tampouco o próprio governo Bolsonaro apresentou propostas e projetos de maneira igual, nas condições ideais para que o agronegócio brasileiro pudesse se desenvolver. Nenhum governo fez isso, só para nós começarmos por aí, né? O senhor diz que se em algum momento da história do país algum governo colocou mais dinheiro na agricultura do que o governo do PT, o senhor gostaria que alguém viesse a comprovar. Bom, agricultura, falar em agricultura de uma maneira vaga não é o correto. Nós temos que falar da agropecuária, nós temos que falar do agronegócio, cadeia produtiva, cadeia de valor, antes, dentro e fora da porteira. Nós temos que falar de mercado internacional, de competitividade, de representatividade, de políticas públicas, enfim. São inúmeros assuntos para falar de agronegócio e não da agricultura, como o senhor se pronunciou. Então, falar em agricultura é vago demais. Porque se nós formos considerar a agricultura familiar, o senhor me desculpe, até ela no Brasil passa por problemas e problemas graves de sustentabilidade operacional, de comercialização, de assistência técnica. Então o senhor me desculpe, eu aceito o desafio e estou disposto para ir a Brasília a qualquer momento para conversar com o senhor e apresentar uma proposta do como deveria ser o agronegócio em termos de gestão e Ministério da Agricultura, para que esse setor rendesse muito mais para o Brasil e até mesmo o seu governo se destacasse como realmente, de fato e verdadeiramente fosse um governo que investiu de maneira correta com relação ao agronegócio. Vamos lá, o senhor fala do Plano Safra, né? Que não teve nenhum governo que ofereceu mais dinheiro do que o governo do PT para o setor. Eu sinto lhe informar que essa necessidade constante de cada vez mais e mais dinheiro, isso mostra uma necessidade extrema e uma dependência, porque sem o Plano Safra o Brasil não produz. Começamos por aí, sem o Plano Safra o Brasil não produz. E se nós analisarmos os últimos anos, décadas, o governo do PT foi quem esteve mais tempo à frente do governo do país. Então, não conseguiu construir um momento de capitalização para quem trabalha no agronegócio, principalmente no setor primário. Sobre o Ministério da Agricultura, o senhor tem uma gestão política assim como todos os outros governos. Escolheu um deputado, um senador para estar à frente do ministério. Há uma única exceção, Roberto Rodrigues, que para mim foi o melhor ministro da Agricultura do país. Então, o senhor não desenvolveu o agro como precisaria, o senhor não deu a liberdade para que um modelo de gestão independente do seu governo pudesse ter sido criado. O senhor não conseguiu dar viabilidade ao agronegócio brasileiro, seja ela econômica, financeira, operacional e comercial. E aí eu lanço um outro desafio para o senhor e para qualquer ministro da Agricultura do seu governo. Mostrem a viabilidade que o agronegócio teve, considerando os 26 estados e o Distrito Federal que teve sob o seu governo. Nós falarmos em renegociar dívida é uma falta de consideração para com o produtor rural brasileiro. Sem viabilidade, renegociar dívidas é empurrar o produtor rural, que é quem produz o alimento, para a beira do abismo. É empurrar ele para uma saída única, que vai ser entregar as terras para os bancos e agora, pior do que tudo, para instituições extra-banco.
O endividamento já está nessa casa, extrabanco. E o senhor vai dizer que não teve nada a ver com isso? Teve sim. O agronegócio não se resume a Plano Safra. Hoje ele tem 100% de dependência do Plano Safra. Quando nós falamos de um setor, nós temos que enaltecer o quão importante esse setor é e o quão independente ele é das atitudes de um governo, que ele consiga caminhar com as próprias pernas. O senhor vive de um agronegócio a partir da representatividade dele na economia do país. Mas viabilizar ele, tratar as dívidas com responsabilidade, em nenhum momento isso aconteceu no seu governo. Cada vez mais estamos com os custos com alta representatividade nos preços das commodities e, mesmo no seu governo, ainda seguem enaltecendo Brasil, o país das commodities. O Brasil não é competitivo no mercado internacional. Nós vivemos de sazonalidade. Nós não temos projeção de expansão. Nós vivemos conforme as oportunidades que o mercado oferece. E não trabalhamos uma representatividade para entrar num mercado e sermos dominador. Um país que tem grandes características agrícolas e agropecuárias não consegue ter força no mercado internacional para ser uma referência. Vivemos da sazonalidade porque não somos competitivos. Então aqui é uma resposta para o seu desafio, que eu aceito, porque não é liberar dinheiro de qualquer forma para um setor que diz que nós somos os maiores investidores. Nesse caso específico para o agronegócio, da maneira que nós estamos, eu lhe falo completamente de maneira aberta, é empurrar o setor para a beira do abismo. As multinacionais ganhando muito no seu governo, algumas empresas do setor frigorífico ganhando muito com o seu governo, algumas associações ganhando muito com o seu governo. Mas eu tenho um modelo de gestão aqui no meu computador específico que eu posso mostrar para o senhor. E aí sim o senhor se enaltecer dizendo que foi o único governo que deu as devidas condições para que o agronegócio brasileiro se desenvolvesse, se tornasse capitalizado e competitivo e, mais do que isso, independente da vontade ou das necessidades de um governo. Fica aqui, Celso Ricardo, aceito seu desafio e estou pronto para levar para Brasília, aqui no meu computador, um modelo que seria o modelo ideal para que o Brasil pudesse se desenvolver, mas para chegar nesse nível nós deveríamos descer do pedestal, largar os títulos que nós mesmos nos colocamos no pescoço e começar a trabalhar o básico para chegarmos um dia novamente numa posição de destaque, com força e representatividade, junto ao mercado internacional, garantindo a quem investe lucro no mercado interno. Forte abraço e até o encontro do desafio.